Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender a fazer uma casinha na roça. Você vai aprender a fazer vários elementos em um trabalho só. As cores que eu vou utilizar: terra verde, verde Vercier, verde oliva, verde musgo, azul ultramar claro, branco de titânio, amarelo cádmio, todos da Acrylex, amarelo nápoles, amarelo ocre, terra de sombra queimada, sombra natural e sombra queimada. Todas essas cores aqui, se eu precisar mais, eu vou acrescentar, vou falar no meio da aula e você pode acrescentar também. Caso houver necessidade, eu vou fazer o acréscimo de mais uma tinta se houver necessidade. Então, nós vamos aprender a fazer esses elementos, perspectiva, linha do horizonte que está aqui no meio e eu vou te ensinar a fazer passo a passo aqui. Antes que eu dê seguimento nesse vídeo, se inscreve no canal, dê o seu like, acione o sininho para que você receba vídeos como este em tempo real. Esse trabalho que eu vou fazer aqui por que eu não estou fazendo numa tela? Porque para o canal é mais viável para mim fazer esses trabalhos no cartão para que eu possa apresentar. Agora você, se for novo no trabalho da arte ou novo por aqui, você pode fazer esse trabalho no cartão para você poupar e fazer um trabalho fixo na tela, né? Você tomar aquela decisão e fazer um trabalho na tela. Se você quiser aprender a fazer esse trabalho do cartão aqui mesmo no canal, tem como preparar a aulinha deste cartão aqui que eu usei com base acrílica. Dá uma passadinha lá que você vai ver que tá muito legal e você vai aprender e vai poupar o seu dinheiro em comprar tela e depois, se você decidir com a arte, você faz na tela. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos fazer aqui a parte do céu. Estou utilizando os ultramar claro com branco. E deixo já o espaço da nuvem, não vou pintar o fundo para fazer a nuvem em cima, que aí ela fica mais visível. Eu matizo algumas partes, suavizando ela e depois eu venho colocando um pouco mais de branco e deixando a nuvem em toda a extensão atrás da montanha. Aqui eu coloquei um fundo bem suave no meio dela e matizei. Agora com terra verde e o sombra natural eu vou fazer o fundo do topo da montanha. Que é a vegetação em uma distância maior. Por ela estar longe, então ela não fica nítida e aí a vegetação ela é um pouco desfocada. Então essa parte branca aqui, com o pigmento branco, é onde bate a luz e eu tô colocando junto com as pinceladas já com tinta e um pouco de branco, eu vou batendo para ficar a tonalidade da luz do sol. Essa parte mais clara é amarelo ocre, com um pouquinho de branco. Eu fiz a parte da terra, né? Embaixo da terra onde não tem tanta vegetação, é já uma parte aberta. Nesse canto eu peguei o verde oliva e coloquei num cantinho para fazer o restante da vegetação mais baixa. Com terra verde e sombra queimada, eu vou fazer as mini árvores que estão lá em cima, mini porque devido à distância, no topo delas, e vou batendo com o pincel chanfrado número 4. A ponta do pincel eu vou pincelando e colocando essas árvores acima da linha que tem da montanha. Aqui, essas batidinhas que eu estou fazendo são as árvores, né? Não aparece o tronco delas, somente a vegetação delas. E vou marcando nessa área aberta.
Volto aqui, dou algumas batidinhas para a vegetação ficar um pouquinho mais cheia, né? Não ficar tão desfocado. E com a luz eu vou colocando o branco. Se você é novo por aqui e ainda não conhece meu curso, aqui na descrição do canal tem o link do meu curso. Você pode conhecer o curso e aprender passo a passo muito mais pinturas como essas aqui. A vegetação que fica atrás da casinha, eu vou pegar o verde oliva, sombra queimada, e vou batendo atrás. Pegar um pouco do VCE também, verde VCE, e vou fazendo esse fundo primeiro. Depois eu vou bater aqui com amarelo cádmio, com pigmentos mais claro, como a luz solar tá batendo nas pontas das folhagens, né? Então eu pego o amarelo e vou batendo em algumas partes dessa vegetação. É o amarelo cádmio, branco, e vou batendo. Aqui eu tô batendo com um zero. Este pincel zero ele não tá tão certinho, ele tá um pouco aberto, então ele serve muito para fazer mini vegetações. Em seguida eu venho aqui para a árvore, vejo VCE e sombra natural e vou fazendo a vegetação acima. É só batidinhas, eu não fiz fundo porque o espaço é pequeno, então não há necessidade de fazer fundo. Então já vou fazendo diretamente a vegetação, porque dá para fazer uma maior cobertura nesse ambiente aqui. Os pontos de luz eu vou fazendo com amarelo cádmio. Depois que está tudo feito, eu vou fazer o tronquinho dessa árvore. Com o pincel zero eu vou marcando ela com sombra queimada. Aqui eu ia fazer uma folhagem, mas como tá muito verde, né? Eu vou fazer batidinhas para ficar mais próxima à imagem. Então eu fiz o fundo com o verde oliva e amarelo cádmio. E depois eu vim e fiz as batidinhas como a folhagem estivesse atrás da vegetação. Aqui na frente, agora quando aproxima da perspectiva da visão, vamos fazendo fundo primeiro para depois bater a vegetação. Preparei o fundo dela, agora eu vou preparar o fundo da casinha. Vou pintar todas essas partes com branco. Essa manchinha é do lápis, mas não tem problema quando passa. Fica a manchinha, é normal, e quando você toca no grafite com líquido, aí dilui um pouco. Vou somente passar nas paredes e não vou pintar a porta nem as janelas. Então, ela tem uma extensão dela aqui para trás, então eu pintei a parede dela aqui atrás. Agora com amarelo ocre eu vou fazer a parte de baixo da janela. Então eu vou preparar primeiro essa casinha aqui para depois vir com a outra vegetação à frente. Matizo essa cor para ficar suave e volto novamente agora com terra de siena queimada para ficar mais marcado abaixo, para parecer mesmo parede, né? Com sombra queimada eu vou fazer essas janelinhas da lateral da casa. Eu fiz muito grande, agora eu diminui um pouco a lateral aqui da janelinha.
Com sombra queimada, eu vou fazer o telhado da casa ainda aqui atrás, que é mais rebaixado, o telha, mais baixinho que a da frente, mas é a mesma casa. E faço o telhadinho daqui e matizo a parede dessa parte da casa. Com o amarelo ocre, eu vou matizar a parede, dando cor. E no sombra queimada eu vou fazer os contrastes, né? Então, como é casa de roça, nós vamos sujar ela, marcar forte, porque casa de roça ela não é, algumas, não é uma pintura muito visível. Na porta eu estou usando o azul ultramar claro com um pouquinho de sombra queimada. E eu fiz uma porta não tão forte a cor. Sombra queimada eu vou usar aqui na parte de baixo da casinha para fazer as marcações, e a janelinha também. E essas duas quadradinhas aqui é a janelinha. Por que que tá separado? Porque tem o cercado ó, em primeiro plano aqui, e aí eu não vou pintar a marcação dele. Faço a marcação do telhado. Suavizo aqui na lateral. Pinto aqui a lateral da casinha. Agora eu vou pintar o telhado de sombra queimada. Grubo toda essa parte aqui no telhado. Em seguida eu vou fazer uma suavidade aqui da claridade da luz. E agora eu vou fazer o telhado do outro lado. Como passou um pouquinho, com o próprio fundo agora eu passo a tonalidade e corrijo o tamanho do telhado. Aqui é a lateral da casa e fiz a moldurinha da portinha com sombra queimada. Moldura é aquela parte ao redor da porta. Com o verde VCA e sombra queimada, eu vou fazer uma pequena vegetação aqui na frente da casa. E o amarelo ocre com terra de cena queimada, eu vou fazer uma vegetação mais ressecada, mais queimada do sol. E eu vou fazendo somente batidinhas. E se você quiser aprender mais sobre esse tipo de trabalho, pintura a óleo, você pode dar uma volta aqui na descrição. O link do curso está aqui. Lá você vai encontrar tudo sobre pintura a óleo, materiais, quais tintas você pode utilizar. Se você não domina desenho, lá eu ensino como você vai transferir o desenho para a tela. É uma técnica que eu desenvolvi para que você possa ter facilidade de chegar logo no finalmente, que é a pintura. Então você vai ficar praticamente um profissional na pintura com toda a técnica que eu estou ensinando, e lá eu não escondo nada, né? E nem aqui na aulinha que eu estou dando no canal também, sempre eu gosto de ser bem clara com as minhas pinturas e não ficar de enrolação. Eu quero mesmo que as pessoas aprendam a fazer lindas pinturas em tela. Minha promessa do curso é transformar foto em pintura. Você vai se desprender das pinturas existentes e vai aprender a pintar pinturas suas. Você pode retratar uma imagem de um passeio que você fez ou uma imagem que você goste muito, real, que existe, e transformá-la em pintura, como essa aqui é uma pintura real, uma casinha na roça, e eu estou transformando ela em pintura. É uma foto real, aliás. Então, estou transformando ela em pintura. Então, eu não peguei uma pintura existente e estou fazendo outra pintura. Então, você
vai fazer algo, mesmo que existe o lugar que existe, você pode até nomear a pintura que você está fazendo. Agora eu vou fazer o cercadinho. Com sombra queimada, eu vou fazer os tronquinhos aqui do cercadinho à frente da casa. Com o branco eu faço a tonalidade de luz e sombra, então aonde vem a luz eu vou colocando o clareamento com amarelo ocra e branco. E no caso aqui, de quem olha, é o lado direito. Construo tudo primeiro, você nota que eu vim o quê? Vim lá de trás para vir para frente. Então eu não começo a pintar onde eu acho melhor. Eu tenho uma regra para fazer, então eu tenho que segui-la, né? E eu achei melhor aqui a janelinha em passar o azul ultramar claro para não confundir com o cercadinho à frente. Então eu achei melhor ter uma regra para você seguir, para você não se perder na hora de executar o teu trabalho. Então eu fiz os pontinhos de luz aqui na janelinha e agora eu vou fazer o clareamento aqui do lado do tronquinho e vou fazer aquela ligação de uma cerca a outra, que é essa partezinha do cercado que emenda um no outro, a ligação deles, né? Então eu fiz só duas, lá tá bem mais, mas eu resolvi fazer dessa forma. A gente pode fazer sim uma modificação, se achar melhor. Então eu achei melhor fazer um cercadinho mais contado do que fazer do jeito que tá na foto. Podia ter feito assim, podia. Mas assim eu achei melhor para pintura, então você tem essa liberdade de escolher se você quer ou não aquele elemento dentro da pintura. Agora com amarelo ocre, terra de cena queimada, a verde oliva, eu vou fazer, e sombra natural, eu vou fazer o fundo aqui da vegetação de primeiro plano. Bato com amarelo cádmio nessa área aqui, porque é onde a luz solar tá batendo. Se você olhar na foto, você vê o ponto de luz aonde está vindo. Então eu tenho que seguir a claridade corretamente para não fugir da imagem que está sendo replicada em pintura. Praticamente todos os verdes eu estou utilizando aqui, mas mais mesmo é o verde VCA e o verde oliva. Próximo desse amarelo cádmio é um amarelo Nápoles, parece um outro tipo de amarelo, mas não, ele é o Nápoles. Na imagem ele fica forte assim, mas para você saber, ele é o amarelo Nápoles. Agora eu vou puxar os matinhos aqui. Com o amarelo cádmio eu coloquei no branco, diluí para ficar um pouquinho mais suave a tonalidade, e agora eu vou dar as pinceladas. Faço alguns matinhos queimados, uma tonalidade mais amarelada, os pontos de luz. Vou puxando para cima. Alguns caindo aqui. É como se fosse um barranquinho subindo, né? Fiz esse barranco e agora eu tô puxando os matinhos caindo em cima dele. Na imagem tá um amaranhado de mato, né? Não dá para entender um pouco, mas a única modificação que eu fiz foi essa, de definir um pouquinho mais, para ficar mais bonito o barranquinho com o matinho caindo sobre a estrada.
Agora nós vamos passar para a parte da estrada. Com amarelo Nápoles e branco eu vou fazendo uns pontos mais claros, que é o ponto de luz, onde o sol está batendo mais forte, e depois eu vou fazer as sombras que estão na estrada da casa e da vegetação. Nápoles, ocre e branco. Vou cobrindo toda, deixando ponto de sombra, não pinto. Aí é uma formiguinha, não é uma mosca que está andando na tela, no cartão. Né? Se você ficar interessado em saber em que eu estou pintando, no cartão Paraná, falar mais uma vez para você lembrar e poder fazer vários trabalhos nesse cartão. E se você não conhece esse método, aqui no canal mesmo eu tenho uma aulinha ensinando a fazer esse cartão, e você vai gostar para poder trabalhar e depois do que decidir fazer numa tela. Com terra de cena queimada eu fiz alguns pontos mais escuros e estou puxando branco, como se tivesse passado, né, aqui em vários carros e ficou a marca da roda, né? Então eu só faço o risco mesmo da estrada, puxando na direção que é o desenho dela. Agora eu vou fazer aqui a sombra com sombra natural, um pouquinho de sombra queimada com branco. Peguei, vou deixar um pouquinho mais forte. Sombra queimada e branco. E vou passando até ficar um tom mais escuro e dando de entender que aqui realmente é uma sombra. Peguei o sombra natural e tô finalizando essa sombra aqui. Um pouquinho de branco. E matizo a partezinha da vegetação no canto. E vou marcando aqui com terra de cena queimada os pontos, alguns pontinhos. Então, com o Nápoles e branco, eu vou fazer um clareamento, que é o ponto de luz onde tá na estradinha. Agora aqui com amarelo cádmio e branco, eu vou puxar o matinho. No canto da estradinha para a direita, como se estivesse caindo. E fazer aqui a partezinha de baixo, né, com terra de cena queimada, que é a parte da terra no canto da vegetação aqui embaixo dela. Sombra queimada. E vou matizando, fazendo essa tonalidade. Sombra natural, verde oliva, verde Vissier. Eu vou fazer batidinhas aqui no canto. Com o branco eu vou destacando, usando ainda o pincel chanfrado número 4. E o branco eu vou fazendo o que? O volume dessa vegetação. Agora com verde Vissier, eu vou fazer entre os matinhos aqui. Vou dando ponto de luz aqui em alguns lugares da estradinha e vou puxando. E agora eu vou fazer a parte da sombra.
peguei um pouco do nápoles, coloquei, peguei o sombra queimada, peguei o amarelo ocre, peguei o terra de siena para fazer a tonalidade dessa sombra. Na imagem está um pouco mais escuro, mas eu vou fazer só a marcação aqui desse sombreado para deixar suave e, como é uma pintura, eu não vou fazer tão forte como tá lá, mas eu vou deixar nítido que aqui é uma sombra e ali está dividido o ponto claro da estradinha. Agora eu vou fazer o que? Eu vou só matizar essa parte da sombra. Pincelo e matizo toda essa parte. Com amarelo ocre e nápoles eu vou suavizar e puxando para não deixar tão marcado. E vou fazer alguns matinhos bem no pezinho aqui do barranco, bem na pontinha, mais escuro. Algumas pinceladas. Vou dando algumas pinceladas com o amarelo aqui, que já tá depositado na parte branca. Eu vou dar umas pinceladas de matinho caindo, um emaranhado aqui bem pequeno, mas eu vou fazer aqui na ponta. E por último eu vou fazer a sombra do cercadinho. Ainda com terra de siena queimada, vou fazer umas pequenas marcações, como se fossem umas pedras no meio da estrada. Colocando com sombra natural e terra de siena queimada. E sombra queimada. Nas partes claras eu coloco o branco aqui, que já tá sujo, com o amarelo nápoles, sujo que eu falo misturado. E vou colocando em alguns pontos. Terra de siena e sombra queimada. Coloco aqui no canto. E alguns pontos lá atrás. Agora eu vou fazer a marcação do cercadinho em direção como se fosse a sombra dele. Tenho que seguir o sombreado. Marco primeiro e depois eu vou suavizar essa sombra do cercadinho. Marquei os tronquinhos na lateral, que é o risco da marcação, né, da ligação de um tronquinho ao outro. Matizei a ponta aqui, para iluminar um pouco mais. Então, finalizamos aqui a pintura. Essa foi uma pintura de uma casinha na roça. Então, tem vários elementos aqui que você pode trabalhar. Ela não é tão definida, muito prática de fazer. A estradinha tá de primeiro plano, né? Então, quando falamos primeiro plano, é o que está próximo. A linha do horizonte está bem aqui em cima. E aqui, como é base ainda na linha do horizonte, o morro aqui, né? A montanha faz parte ainda, porém tá lá atrás. E aqui vem o céu e a casinha, o telhado não é definido por estar distante. Então temos o barranco aqui com os matinhos, uma vegetação e um matinho aqui, árvores,
cercado, janela, luz e sombra. Fiz o processo de luz e sombra aqui. Então, você aprendeu em uma aula como trabalhar numa casinha na roça. Você pode fazer mais simples? Pode fazer mais simples. Você pode fazer somente essa estrada e uma casinha muito mais longe e sem definição nenhuma. Então, com essa ideia, você pode fazer o que você quiser. Então, espero que você tenha gostado. Compartilha, dá o seu like, aciona o sininho para você receber em tempo real uma aula como essa aqui. Se você é novo por aqui, dá uma volta aqui no canal que tem várias aulas muito legais e dicas que você pode aprender no mundo da arte. Até a próxima!